Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, 3 de novembro, nós vamos trabalhar trigonometria, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Tá? Esse conteúdo ele tem uma parte introdutória e alguns exercícios para vocês responderem no caderno ou nessa folhinha. Não precisa copiar a introdução, basta responder os exercícios, tá certo? Nessa folhinha ou no próprio caderno de vocês. Então vamos lá falar um pouquinho sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Num triângulo retângulo, podemos estabelecer razões entre os ângulos e as medidas dos catetos e da hipotenusa. Essas razões são chamadas de razões trigonométricas. O que são razões na matemática, então? Razões é montar frações, tá? Montar fração em relação à medida de um lado e do outro lado do triângulo. A gente vai montar essas razões trigonométricas, por isso a gente chama de razões. Razões é uma fração, um lado sobre o outro, tá? E essas três razões trigonométricas, a gente chama de razões porque a gente pega um lado sobre o outro sempre, né? Essas três importantes razões trigonométricas são o seno, o cosseno e a tangente. Aqui em cima falou catetos e hipotenusa. São os nomes dados aos lados dos triângulos retângulos. São dois catetos e o outro lado é a hipotenusa. Eu já explico cada um para vocês, tá bom? Então vamos lá. Seno. Num triângulo retângulo, o seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Então vamos lá, ó. Nós temos aqui quem é o seno. Olhem esse triângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que sempre vai ter um quadradinho aqui embaixo, de 90 graus. Esse quadradinho com essa bolinha aqui, ou apenas o quadradinho, né, dependendo do exercício que eu vou dar para vocês, se tiver um quadradinho, é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, ele não tem, a gente não trabalha seno e cosseno e tangente em cima dele. A gente sempre trabalha o seno e cosseno nos outros dois, que são menores que 90. Ó. Reparem que a abertura dele é menor do que 90. 90 é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. É em cima dos outros dois que a gente trabalha. Nesse caso, aqui a gente está trabalhando ó, esse ângulo aqui que está marcadinho. E a gente pergunta, quem é o seno aqui desse ângulo? Então vamos lá. Em cima desse ângulo, o que a gente tem? A gente tem. A gente vai trabalhar os catetos e a hipotenusa. Em cima desse ângulo, quem são os catetos? Os catetos são sempre os menores lados e a hipotenusa é o maior. Isso pode até confundir vocês. Eu acho que eu já falei na aula passada, né? Acho que eu já dei uma aula falando sobre no Teorema de Pitágoras, né, a gente já viu quem são os catetos. Mas vamos lá. Se eu estou estudando esse ângulo, quem é o cateto? É a hipotenusa. A hipotenusa, não importa qual ângulo eu estou trabalhando. A hipotenusa é sempre o lado que está na frente do 90 graus. Nesse triângulo, então a hipotenusa é o nosso lado C. Aqui está o 90 graus. Quem é a hipotenusa? É quem está na frente do 90. Quem está na frente do 90 é o lado C. E quem são os catetos? São o B e o A e o B. Eles são os catetos. Então aqui, ó, sendo A é o ângulo considerado. Eu estou considerando este ângulo. O lado A é o cateto oposto do ângulo A e o C é a hipotenusa. Então vamos lá, ó. Se aqui, quem é o ângulo oposto desse ângulo? A hipotenusa está na frente do ângulo de 90. E o cateto oposto está na frente do ângulo que eu estou estudando. Eu estou vendo esse ângulo e não esse. Então, esse lado A é o cateto oposto. Oposto a quem? O que significa oposto? Na frente, ó. Na frente de quem? Na frente do A. Então, esse cateto e isso é cateto. Quem são os catetos? Os catetos são os que formam o ângulo de 90 graus. Quem é esse rosa? É a hipotenusa, é o que sobrou. Ó, aqui é 90 graus. Quem sai dele é um cateto. Quem sai dele é outro cateto. Esse lado que está na frente dele é a hipotenusa. E o que é o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui? A hipotenusa é o lado C. Então, aqui embaixo é a letra C. E quem é o cateto oposto?
ao ângulo A esse ângulo, tá? Então, sempre que a gente trabalhar cateto oposto e cateto adjacente, e trabalhar seno, cosseno e tangente, a gente tem que ver qual ângulo que a gente está usando. Eu estou usando esse, mas esse aqui também pode ser usado, tá? O único que não tem é o ângulo de 90 graus. Eu estou usando esse. Quem é o oposto a esse ângulo? Quem está na frente desse ângulo? Qual é o lado? É o lado A. O cateto oposto é o lado A. Então, em cima vem o A. E o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o C. Então, o seno de A é A, oposto a ele, é o A, sobre o lado C. Tá bom? O A é o oposto desse ângulo e o C é a hipotenusa. E se fosse esse ângulo? Quem é o oposto desse ângulo? O oposto dele é o B. Se eu falasse seno de B, o seno de B seria esse. Quem está na frente dele? É o oposto dele, é o B. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa não muda, é o C nesse caso. Ficaria B sobre C, se eu estivesse falando desse aqui, ok? Vamos ver aqui, então, o próximo exemplo. O cosseno. O cosseno é cateto, num triângulo retângulo, o cosseno de um ângulo é a razão entre o cateto adjacente e o ângulo agudo, o ângulo do ângulo e a hipotenusa. Então vamos lá. Cateto adjacente. Olha aqui agora. Sendo, aonde está o ângulo que eu estou estudando? Eu marquei o ângulo aqui, tá bom? Eu posso falar que quem é o cosseno, então? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno é... Eita, correu aqui, perdão. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse triângulo, quem é a hipotenusa? A hipotenusa aqui é o 90 graus. A hipotenusa é quem está na frente. Então, a hipotenusa é o C. Para os dois ângulos, a hipotenusa é o C. E o cateto adjacente do ângulo B? Pode ser esse lado B, esse aqui? Não. Esse ângulo é o B. Esse lado B é o oposto, não é o adjacente. O que significa adjacente? Adjacente significa próximo, nas proximidades. Então, é o que sai dele. Esse não é o ângulo B? Quem é o adjacente do B? O cateto adjacente do B é quem sai do B. Aí vocês podem ficar na dúvida, professor, mas tem dois que saem do B. Tem esse lado e esse lado. Só que esse lado que sai aqui do B, ele já é a hipotenusa, ó, ele já está na frente do 90. Ele não tem como mudar, ele é a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É só quem sobrou, esse aqui. Então esse é o nosso cateto adjacente. Então o nosso cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o adjacente do B? O adjacente é o A. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o C. Não tem a ver com B nem com A. Tem a ver com o ângulo de 90 graus. É o C. Então, se a gente está estudando B, quem é o oposto dele? O oposto é o B. Quem é o adjacente? É o C, é o A. E a hipotenusa é o C, ok? Cosseno de B, então o cosseno de B é adjacente sobre hipotenusa. Então, adjacente do B é esse e a hipotenusa é o C, tá? Então, ficou A sobre C, cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? E a tangente? A tangente, no triângulo retângulo, a tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente a esse ângulo. Então vamos lá. O que é a tangente? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. E a hipotenusa vai usar na tangente? Não. Na tangente a gente não vai usar a hipotenusa. Então vocês vão perguntar, a tangente usa a hipotenusa? Não, a tangente não usa essa hipotenusa que está na frente do 90. A tangente vai usar os dois catetos. Qual vai em cima e qual vai embaixo? Em cima é o oposto, embaixo é o adjacente. Oposto a quem? A quem eu estiver pedindo. Aqui, ó. Onde está marcado o meu ângulo? Não está marcado aqui embaixo? Então, ó, qual é o meu ângulo oposto a esse? Qual é o meu lado oposto a esse ângulo?
Oposto é quem está na frente. Quem é o oposto? Ó, o ângulo A está aqui, que é o alfa, né? Esse ângulo A, ele está aqui. Quem é o oposto a ele? É o A. Quem é o adjacente? Quem sai dele? É o B, ó, adjacente. Ó. Oposto, adjacente. Então, quem é o oposto? É o A. Em cima vai o A. Quem é o adjacente? É o B. Embaixo vai o B. AB. A tangente de A é AB. Aqui, ó, tem uma falha. Aqui eu coloquei B. Mas aqui, ó, se eu estou estudando a tangente de A, aqui era para eu pôr A, tá bom? Eu vou corrigir depois para vocês aqui. Aqui é tangente de A. A tangente desse A é o oposto sobre adjacente. Se fosse do B, se fosse tangente do B, era para eu estudar esse ângulo, o ângulo B. Quem seria o oposto? O B. E quem seria o adjacente? O A. Por isso, quando troca de ângulo, troca os catetos. Tomem cuidado, tá bom? Já vou acertar isso aqui para vocês e vou ver isso aqui depois e vou explicar para vocês resumindo aqui então. Ó. Então, gente, quem é, resumindo para vocês aqui, seno. O que é seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então a gente vai abreviar. Ó. CO, cateto oposto. HI, hipotenusa. Quem é o cosseno? Cateto adjacente, CA sobre a hipotenusa. E quem é a tangente? CO sobre CA. Eu vou dar uma dica para vocês aqui. Não sei se ajuda muito, mas eu explico no ensino fundamental. No regular, né, de manhã para os meus alunos. Seno, cosseno e tangente. Guarda essa ordem. Seno, cosseno, tangente. Seno, co e o ri. Ó, é o co em cima e o ri, HI significa ri ou significa i. A gente pode ri ou i, tá bom? Na hora de ler. Então, quem é o seno? Corri. Quem é o cosseno? Caí. Quem é a tangente? Coca. Aí eu brinco com os alunos, ó. Seno, cosseno e tangente. Nessa ordem, como que fica? Seno, corri. Cosseno, caí. Tangente, coca. Aí eu falo para eles lembrarem dessa frase, ó. Corri, caí, tomando coca. Primeiro eu corri, depois eu caí e eu estava tomando coca. Seno, cosseno, tangente. Corri, caí, tomando coca. Cateto oposto, hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa. Cateto adjacente, hipotenusa. Cateto oposto, cateto adjacente. Vamos fazer um exemplo com números agora. Deixa eu ver se é com isso. Ó, determine o seno, o cosseno, a tangente dos ângulos A e B. Tá? Vamos fazer aqui então, gente. Ó. Eu coloquei um triângulo para vocês. Um triângulo aqui para vocês. E marquei ângulo A e ângulo B. Marquei os lados, 3, 4 e 5. E eu quero que vocês achem o seno do A. Quem é o seno do A? Seno, não importa se é do A ou se é do B, o seno é corri. Corri, ó. Corri, corri. Cateto oposto, hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa. Só que eu estou procurando do A e do B. Quando eu mudo o ângulo, ele muda quem é o oposto. Por exemplo, ângulo A está aqui. Quem é o oposto do ângulo A? Qual é o lado que está na frente do A? Aqui está verde. Olha a setinha verde. Quem está na frente desse ângulo? Siga a seta verde. É o 4. Esse é o oposto do A. 4. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre quem está na frente do quadradinho. Siga a seta rosa. Quem é o oposto do quadradinho? 5. A hipotenusa sempre é o maior. É o que está na frente do quadradinho. Ó. Quem está na frente do quadradinho? É o 5. Então a hipotenusa nunca muda. Qualquer ângulo que eu olhe, a hipotenusa nunca muda. Tá? Eu posso usar esse ângulo ou esse. O C, o ângulo do quadradinho, ele não tem seno, cosseno e tangente. A gente só usa para esses dois. Então vamos lá. O seno de A é o oposto e a hipotenusa. Oposto de quem? Oposto do A. Quem é o oposto do A? É o 4. Está aqui. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa nunca muda. É quem está na frente do quadradinho. É assim. 4 sobre 5. Tá bom? Quem é o seno do B? O B está aqui. Posso dizer que o oposto do B também é o 4?
Não, o oposto do B é quem está na frente do B. Siga a seta azul que sai aqui da frente do B. Ó. Quem é o oposto? É o 3. E do B, a hipotenusa. A hipotenusa nunca muda, é o 5. Nesse caso é 5. Nesse triângulo nunca muda a hipotenusa. Quem é o cosseno de A e o cosseno de B? O cosseno é KI. Cateto adjacente e hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa. Para qualquer ângulo, o cosseno sempre é KI. Só que daí, vocês têm que mudar. Vocês não vão olhar quem está na frente. Ó, cosseno do A. O cosseno, eu não olho quem está na frente. Eu olho quem sai dele. Quem que está saindo do A? Ah, é o 5. Não, o 5 é a hipotenusa. Cateto adjacente é quem sai do ângulo. Quem está saindo do ângulo A? É o 3 e o 5. Mas o 5 não pode ser, porque o 5 já é a hipotenusa. E a hipotenusa não muda. Então, quem é o adjacente? É quem sai do A. É o 3. E a hipotenusa? Sempre vai ser o 5. Então vai ser 3 que sai do A e o 5 da hipotenusa. E do B? Quem sai do B? É o 5? Também, mas o 5 é a hipotenusa, então só pode ser o outro. Quem é o outro que sai do B? É o 4. Então o cosseno é o ângulo que sai do ângulo, é o lado que sai desse ângulo, é o 4 sobre a hipotenusa 5. 4 sobre 5. A hipotenusa, pode ver que a hipotenusa é 5 aqui, 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 ok? Então, cateto adjacente é quem sai do ângulo que eu estou perguntando. Aqui eu estou perguntando do ângulo B. O adjacente do B é esse. Aqui eu estou perguntando do A. O adjacente do A é esse. E a tangente? Tangente é coca. É o oposto e o adjacente. Não tem hipotenusa. A gente não vai olhar o 5. Quem é o oposto? Ó, CO. Quem é o oposto do A? O A está aqui. Quem é o oposto dele? Desce a flechinha verde, é o 4. Quem é o adjacente? É o 3. Aí eu quero pôr o 5. 5 é a hipotenusa. Adjacente é quem sai do A, que não é a hipotenusa, é o 3. O 5 também sai, mas o 5 já é a hipotenusa. Então só pode ser o outro que saiu do A, que é o 3, adjacente. 4 sobre 3. E da tangente do B? É o oposto do B. Ó, o B é esse. Quem é o oposto dele? O lado oposto. É o 3. Quem é o adjacente? É o que sai dele, é o 4. Tangente de B. Oposto do B é o 3 que está oposto ao B e o que sai dele que é o 4. Posso usar o 5 como adjacente? Não, porque o 5 é a hipotenusa e eu não vou usar a hipotenusa na tangente, ok? Aqui é uma dica. A hipotenusa sempre será ao lado da frente do 90 graus. Ó, a hipotenusa sempre é ao lado da frente do 90 graus. 90 graus é o quadradinho que tiver aqui sempre. O cateto oposto é o lado que está à frente do ângulo. Se eu quero o oposto do A, o oposto do A é o 4. Se eu quero o oposto do B, o oposto do B é o 3. E o adjacente é o lado que sai do ângulo. Qual é o lado que sai do ângulo A? É o 3 e o 5, mas o 5 já é hipotenusa, então só pode ser o 3 o adjacente. Quem sai do B? O 5, mas o 5 é hipotenusa, então o adjacente do B só pode ser o 4. Tá bom? Exercícios. Gente, os exercícios aqui. Então, o que eu estou querendo que vocês façam nesses exercícios? O que eu fiz no exemplo. Determine o seno, cosseno e a tangente dos ângulos agudos nos triângulos retângulos abaixo. Dá para simplificar. Na correção, eu vou o que é simplificar? Quando vocês montarem os resultados aqui, dá para simplificar, porque são todos pares. Mas pode montar só o resultado aqui, eu não vou pedir para simplificar, tá bom? Na correção eu até coloquei já a simplificação, mas não precisa. Mas vamos lá. Ó. Seno de A. Quem é o A? Quem que a gente está estudando? Esse aqui. Quem é o seno de A? Seno é o cateto oposto e a hipotenusa. Quem é o oposto do A? Desce aqui. É o lado 8. Põe o 8 aqui. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre quem está na frente do quadradinho. É o 10. Então vai ficar 8 sobre 10. Cosseno de A. Cadê o A? Está aqui ainda. Quem é o cosseno? É o adjacente sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa nesse caso, que nunca vai mudar? É o 10. Então embaixo já pode pôr 10. Quem é o cateto adjacente do A? É quem sai do A. Ou é esse, ou é esse.
Só que esse já é a hipotenusa. Então quem é o adjacente? Só pode ser o 6. 6. E a tangente do A? O A continua aqui. É o cateto oposto, é o que está na frente do A, 8, sobre o cateto adjacente, quem sai do A, que não é a hipotenusa, é o cateto adjacente, é o 6. Vai ficar 8 sobre 8, que é o oposto, 6, que é o adjacente, ok? E vão fazer tudo de novo do lado B. Daí vocês vão no ângulo B. Vocês vão vir aqui no ângulo B e vai fazer oposto do B. Sobe o B aqui. Oposto, ó, quem está na frente do B? É o 6. Quem é a hipotenusa? É o 10, tanto para o A quanto para o B, a hipotenusa nunca vai mudar. A hipotenusa está na frente do quadradinho. Então embaixo vai ser 10. Então, oposto, 6 sobre o 10. Corri, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno do B. Cosseno do B é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 10. Nunca muda nesse caso, é 10. Quem é o adjacente do B? Adjacente não é quem está na frente, é quem sai dele. Só pode ser o 8, porque o 10 é a hipotenusa, então só pode ser o 8. 8 sobre 10. E a tangente do B? É o oposto, cateto oposto, né? E cateto adjacente. Essas letrinhas aqui, CO, CA, HI, é a abreviação. Eu estou as iniciais de cateto oposto, hipotenusa e cateto adjacente. Cateto oposto do B, a tangente. Quem é o cateto oposto? É o 4. Quem é o cateto adjacente? É o 8. Perdão, o cateto oposto é o 6 e o adjacente, o 8. Então vai ficar 6 sobre 8. É só substituir pelos valores aqui, tá bom? Vocês têm a letra B, C, D, E e F, tá bom? Façam com atenção. Tem outras letras agora também, não estou usando só A e B, tá? E eu virei os triângulos de algum jeito aqui. Então vocês vão, os triângulos estão virados e tal, vocês vão ter que estudar os ângulos aí, tá certo? Façam com atenção. Vou corrigir aqui depois essa tangente que eu coloquei. Era A, então aqui também era A, tá? Vou corrigir para vocês. Façam com atenção, tentem fazer os exercícios. Na aula do dia 4 eu posto a correção para vocês, ok? Fiquem com Deus, boa aula e até mais. Tchau, tchau.